Em entrevista à Gazeta do Povo, o ex-ministro Aldo Rebelo revelou detalhes dos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, mais de 500 manifestantes foram presos após depredações na Câmara. Servidores foram parar na UTI, atingidos por objetos arremessados. Bustos e caixas eletrônicos foram destruídos, mães e idosos foram liberados. Dos deputados, houve uma invasão, a depredação, servidores da segurança da Câmara que foram ao pronto-socorro, na UTI, inclusive, atingidos por um paralelepípedo atirado por um dos manifestantes, os bustos, os caixas eletrônicos da Câmara, todos quebrados. Eu tive que dar voz de prisão a mais de 500 invasores, recolhê-los no ginásio Nilson Nelson para que pudessem ser autuados de um por um, com exceção das mães e dos idosos que eu mandei liberar. Aldo Rebelo também afirmou que nunca chamou os manifestantes de golpistas. Para ele, foram baderneiros e arruaceiros. Disse ter dado voz de prisão, pedido autuação individual e cobrado ressarcimento ao Ministério Público pelos danos causados à Câmara. Então tudo isso aconteceu em Brasília e eu vi ocupação, invasão, depredação. E eu nunca chamei isso de golpe. Chamei de baderneiros, arruaceiros, dei voz de prisão, pedi que a polícia autuasse de um por um, pedi ao Ministério Público o ressarcimento da Câmara pela destruição de patrimônio. Tudo isso eu fiz. Agora, eu nunca chamei de golpistas, nunca disse que aquelas pessoas estavam ali movidas pelo objetivo de dar um golpe de Estado no Brasil. Aldo Rebelo disse que os atos de 8 de janeiro foram motivados por baderna, desespero e busca por projeção, e não por tentativa real de golpe. Segundo ele, um golpe de Estado só ocorre com o comando das Forças Armadas. E isso, afirmou, não existia. Estavam movidos pela baderna, pela busca de projeção, pelo desespero, por alguma razão, menos pela razão de querer dar um golpe de Estado. O que é que houve de distinção no 8 de janeiro? Quem tinha condições de liderar um golpe? As pessoas não conhecem como é que se descreve a organização de um movimento golpista. Você tem um manual, você tem 64, você tem o golpe no Chile, você tem no Uruguai, você tem na Bolívia vários, você tem na Argentina. Se você não tiver o comando militar à frente, a única instituição capaz de submeter a sua força às demais instituições são as Forças Armadas. Aldo Rebelo afirmou que não foi o Supremo que evitou um golpe porque nem sequer impediu que suas instalações fossem invadidas e depredadas. Disse que não houve ameaça a ministros ou ao ministro da Justiça, que acompanhou tudo de seu prédio. Para ele, foi um ato de desespero e depredação, que deve ser punido, independentemente de ideologia. Tanto é que o Supremo, não foi o Supremo que evitou o golpe, não foi o Supremo que evitou o golpe, o Supremo não evitou nem que as suas instalações fossem invadidas e fossem depredadas. Embora nenhum ministro tenha sido ameaçado, ou de prisão, ou na sua vida, ou na sua integridade física, como nenhum outro ministro de Estado, o ministro da Justiça acompanhou tudo de lá, estava no seu prédio, nunca disse que se sentiu ameaçado ali. O que houve foi um ato de desespero, de protesto, de depredação, que deve ser punido porque ninguém pode invadir nem depredar patrimônio público, ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Aldo Rebelo questionou a falta de punição a invasores da Câmara em anos anteriores. Disse duvidar que a casa tenha sido ressarcida ou que os responsáveis tenham sido presos ou processados. E criticou o que chamou de critério ideológico para punir baderneiros que depredam o patrimônio público. Agora, o que acontece é o seguinte: os invasores da Câmara nunca foram punidos, ninguém nunca foi alcançado, nem sei até hoje se o Ministério Público conseguiu algum tipo de ressarcimento, porque eu ocupei a presidência da Câmara de 2005 a 2007, não fiquei lá para saber, mas duvido que a Câmara tenha sido ressarcida, duvido que algum daqueles depredadores que atirou a pedra, o paralelepípedo na cabeça do segurança tenha sido também
preso ou processado. Então você tem critério ideológico para prender quem depreda patrimônio público, baderneiros. Aldo Rebelo afirmou que baderneiro tem que ser preso, independentemente de ideologia, e fez um paralelo entre o impeachment de Dilma e a inelegibilidade de Bolsonaro, dizendo que, em ambos os casos, se criou uma pedalada para justificar a punição. No caso de Bolsonaro, o 8 de janeiro seria a desculpa jurídica com fim político. Agora, baderneiros têm ideologia, têm corrente política, têm filiação... Não, baderneiros têm que ser presos em qualquer circunstância. Agora, você dizer que foi um golpe de Estado, eu acho que é o que eu já disse aqui no raciocínio uma vez. Para tirar a presidente Dilma do governo, precisava da ideia de que houve a pedalada que até hoje ninguém sabe o que é. Agora, para tirar o presidente Bolsonaro da eleição de 2026, é preciso uma pedalada, e a pedalada é o 8 de janeiro, dizer que é um golpe, atribuir responsabilidade a ele e dizer, olha, então estamos resolvidos. Foi condenado por uma tentativa de golpe. Eu acho que é uma manobra, não é nem jurídica, é política, usando os meios jurídicos como os meios jurídicos já foram usados em várias circunstâncias para atingir objetivos políticos. Aldo Rebelo encerrou afirmando que os abusos cometidos contra os acusados de 8 de janeiro são semelhantes aos que ocorreram durante os governos do PT. Para ele, o método é o mesmo: usar o sistema judicial como ferramenta de perseguição política, independentemente do lado ideológico. Eu não vejo nenhuma diferença entre o abuso contra os acusados da chamada tentativa de golpe e os abusos cometidos contra aqueles que eram alcançados pela justiça nos governos do PT. Eu não vejo nenhuma diferença entre as arbitrariedades cometidas. Não estou aqui discutindo o mérito das acusações, eu estou discutindo o método do processo que alcança esse pessoal agora e que alcançou aqueles que no passado foram acusados no governo do PT. Eu não vejo o processo da mesma forma. O objetivo é político e aí você usa o que estiver ao seu alcance para alcançar esses objetivos. As declarações do ex-ministro Aldo Rebelo levantam um ponto sensível e recorrente no debate político brasileiro: o uso seletivo da justiça e da narrativa institucional para definir culpados e inocentes, quando afirma não ver diferença entre os abusos cometidos hoje contra acusados de tentativa de golpe e aqueles do passado. Nos governos do PT, Rebelo aponta para um possível padrão: decisões movidas menos pelo direito e mais pelos objetivos políticos do momento. Sua análise sobre o 8 de janeiro também questiona a classificação do evento como tentativa de golpe. Para ele, a ausência de comando militar e de uma liderança organizada descaracteriza a ação como golpista, embora reconheça os atos de vandalismo, classificando-os como protestos desesperados que devem ser punidos independentemente da ideologia dos envolvidos. No centro da reflexão está a integridade institucional do país. Como distinguir justiça de instrumentalização? Como garantir que o devido processo legal prevaleça mesmo em tempos de tensão? E, principalmente, como preservar a democracia sem que ela se torne refém de interpretações convenientes? São perguntas que exigem a atenção de todos, sem exceção. Se você quer continuar acompanhando análises profundas, declarações impactantes e os bastidores da política brasileira sem filtros ideológicos, se inscreva agora no canal Na Real Notícias. Curta o vídeo, deixe seu comentário com a sua opinião e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que também quer entender o que está por trás dos discursos. Aqui é informação com contexto, sem maquiagem. Aqui é Na Real Notícias. Até o próximo vídeo.